Minutos. Bem-vindo de volta ao nosso matinal. Nesta edição do programa Primeira Página, tal como já prometemos, contamos com a presença de Manuel Gonçalves, o diretor provincial da Cultura de Luanda. Vamos falar então do Carnaval e o processo de aculturação em Angola. Senhor diretor, bom dia, bem-vindo. Bom dia e bom dia também aos telespectadores da TV Palanca. Como é que podemos definir o Carnaval em Angola? O Carnaval é uma manifestação cultural e artística que naturalmente acaba congregando os diferentes géneros das nossas artes. Sabe que no Carnaval, para lá da música, da dança, também está representado o próprio teatro, as artes plásticas, portanto há aqui elementos intrínsecos à nossa cultura que acaba sempre fazendo dela a maior festa popular, justamente pelo número de pessoas que acaba envolvendo. Portanto, nos últimos tempos temos estado a notar as constantes mudanças nas sociedades e o Carnaval acaba por ser afetado também por este elemento. Olha, a questão do Carnaval, o Carnaval tem uma matriz própria e se nós tivermos algum cuidado em relação a essa preservação e a questão da própria identidade do Carnaval, vamos verificar que é preciso mantermos a raiz, a sua base essencial. E devo calcular também que o Carnaval é uma manifestação que nos foi imposta justamente no processo de colonização e com isso, naturalmente, termos recebido isto e transformar naquilo que o saudoso presidente Agostinho Neto, quando fazia o apelo em 1978 para o regresso ao Carnaval, depois da independência de Angola, dizia justamente isto. Portanto, vamos dançar o Carnaval, não o Carnaval dos Tugas. Portanto, que se cingia fundamentalmente naquilo que são os bailes, não é? Os bailes de fantasia, não. E esse apelo do presidente Neto acabou se transformando naquilo que é justamente olhar para aquilo que é a nossa matriz, a nossa raiz. Daí é que quando ele dizia ao nosso Carnaval, ao nosso Carnaval, havemos de voltar. E voltamos. Com certeza. Há valores perdidos ao longo deste processo? Sabe que o processo a própria cultura, ela é dinâmica. Não, ela não é estática. Acompanha naturalmente aquilo que são as mutações que as próprias sociedades também vão tendo. Mas é preciso nós aqui termos o cuidado sempre de preservar aquilo que tem a ver justamente com a nossa identidade. Apesar de que vão se incorporando outros elementos, e a própria tecnologia, por exemplo, assim também o demonstra, mas há um processo em que, e a preocupação está aí, em manter aquilo que é a nossa base, a nossa raiz. Olhar para a Kazukuta, olhar para o Semba, olhar para a Dizanda, para a Cabecinha, para o Cabetula. Portanto, olhar para esses géneros de dança e também de música sem justamente esquecermos aquilo que sempre está na base da nossa identidade cultural. Portanto, eu penso que conseguimos aqui preservar, agora precisamos resgatar algo que se perdeu no nosso Carnaval, que é a espontaneidade. Certo. O facto de que as pessoas hoje dificilmente vão à rua, não é? E a própria sociedade, e esse também é um contexto que nós temos de analisar do ponto de vista até da própria sociologia, se quisermos, e de outras ciências, em que nós, ou muitas das pessoas que hoje, por exemplo, vivem nas zonas urbanas, acabam às vezes nem sequer deixando dos prédios para virem... Exato. E alguns por um lado, ficam na janela a observar por um lado. Há quem diga que é por falta de atração, mas isso acaba sempre englobando naquilo que é a nossa sociedade, que se transformou um pouco numa sociedade materialista. Exato. Onde eu no bairro, que outro hora podia arralhar assim, ou poder lhe chamar a atenção, que é o filho do meu vizinho, não é? E às vezes até
naquele nosso tempo, dão-te um puxão de orelha, não é? E nem por isso, o que era normal, nem por isso morremos. E não estamos aqui a ser apologista da violência, não é? Onde tu podias chamar a atenção ao filho do vizinho. Mas hoje, se tu chamares a atenção ao filho do vizinho, há sempre aqui um grande problema. Vai arranjar problemas. Vai arranjar problema com o vizinho. Então, tudo isso acaba se transformando nessa influência que também joga com a nossa própria cultura, com a nossa própria identidade, com a nossa própria forma de estar e de ser. Isso temos justamente que fazer um grande trabalho para resgatar. O diretor tocou aqui na questão do interesse das pessoas em assistirem ao nosso carnaval, em ir à rua, em viver o momento. Mas nota-se também aqui a atenção dessas mesmas pessoas para o contexto alheio, o Carnaval do Brasil e de outras paragens. Pode haver a interferência de fatores externos, de culturas alheias no nosso Carnaval. Porque este indivíduo que assiste depois vai criar interesse de fora, mas quer praticar aqui. Olha, esse é um risco que qualquer cultura pode correr, sobretudo quando estamos muito ligados a esse mundo global, não é? E se nós não tivermos o cuidado de olhar para a nossa cultura com essa preocupação de manter e de preservar, corremos esse risco. Mas se nós estivermos coeso naquilo que são as nossas raízes, olha, por exemplo, para o povo árabe, olha para os nossos irmãos da África do Ocidente, por exemplo, não é? Mesmo aqui na África Oriental, os sul-africanos, os namibianos, independentemente de qualquer situação, acabamos sempre, não que o angolano não tenha essa preservação, e às vezes isso vê-se muito nos grandes centros populacionais, não é? Mas se formos, por exemplo, no interior do nosso país, há preservação, e às vezes queremos olhar para o país olhando Luanda. Não é? Então há essa preocupação, mas sentimos que há de facto essa preservação, mas são riscos que se correm, e se nós não tivermos justamente coesos naquilo que é nosso, corre-se sempre esse risco de se poder introduzir. E repara, quando é o carnaval, faz-se sempre de modo comparativo com o Brasil. Não, mas no Brasil acontece assim, mas no Brasil... Mas se olharmos para o padrão do carnaval do Brasil, aquilo que é a sua estrutura, ela não altera tanto, não é? Tirando as fantasias, as alegorias, os enredos que alteram, e a canção, a estrutura carnavalesca não altera. Vais ter sempre o mestre-sala, não é? Vais ter sempre a ala das baianas, vais ter sempre a bateria, e vais ter um número, creio que mínimo, ou máximo, de 6 ou 7 alegorias, não é? E aquela toda fantasia é que faz justamente a mudança ou a alteração, porque a estrutura carnavalesca ela é a mesma. Ela é a mesma. Bom, há vários aspectos que dominam o nosso carnaval. Infelizmente, agora com a Covid, estamos impedidos de ir à rua e festejar, não é? Mas o carnaval não morreu. Não, claro que não. Daí é que, mesmo o ano passado, não obstante ter sido feito uma live, não é? Esse ano, sabe que as constantes alterações do próprio momento, nós tivemos a vaga do Omicron, creio que no final do mês de dezembro, e não se previa, por exemplo, que no mês de janeiro se pudesse fazer uma abertura, que no mês de fevereiro se pudesse fazer uma abertura maior, e que agora em março, não é? As praias, creio que a partir do dia 5 já se pode frequentar, a questão dos ajuntamentos também já foi revisto, portanto há aqui esses elementos, mas sabe que é preciso preparar os grupos com algum tempo de antecedência. Exatamente. E essas alterações constantes, mesmo do ponto de vista de organização, para aquilo que seriam os desfiles, não ajudariam muito a própria estrutura de produção e de realização do carnaval. Então, este ano, mais uma vez, vamos acompanhar via televisiva. Afirmativo. Portanto, esse ano diferente do ano passado. Portanto, vai-se fazer um carnaval na parte exterior da televisão pública de Angola, no centro de produção da Camama,
onde vamos levar os 13 grupos da classe A, mais um grupo de animação que vai ser integrado pelo Caboclo Meu e pelo Kazokuta, portanto, do Sambizanga. Essa alteração, já diferente do ano passado, que creio que cada grupo conseguiu levar cerca de 20 integrantes, já houve uma alteração para 70 a 80 integrantes. Portanto, há aqui alguma mutação. Para lá disto, nós realizamos o Encontro Provincial do Carnaval no dia 23. É um encontro de reflexão e que nós procuramos aqui congregar outros elementos que podem trazer subsídios, que podem trazer ideias e que aquelas pessoas interessadas e estudiosas em matéria de carnaval, para que não fiquemos presos nem estanques ao próprio pensamento da organização. Depois foi aberta, e que encerrou ontem, no dia 24, a Feira do Carnaval, a primeira feira que se realizou do Carnaval, onde, naturalmente, os foliões, as pessoas tiveram um contato direto com aquilo que é a produção dos artefactos do Carnaval, que os diferentes grupos vêm produzindo. E houve, por exemplo, a Batucada do Carnaval, houve palestras, houve discussão. E no dia 25 fez uma homenagem àqueles que são as diversas personalidades e figuras do Carnaval. Repare que, às vezes, nós não reparamos para o percussionista, quem é, não olhamos para quem compõe determinada música, não é? Não olhamos para, por exemplo, quem costurou a indumentária. Então, houve essa homenagem a essas pessoas que, no fundo, estamos aqui às câmaras à vista de todo mundo, mas no bastidor há uma equipa maior. E que fazem o maior trabalho. Exato. Então, bem feita esta homenagem e a iniciativa, de facto, é boa e é de se elogiar. Diretor, quando nós temos o Carnaval, sobretudo quando as coisas estiveram abertas, e creio que num futuro não muito distante voltaremos a viver o normal, o Carnaval envolve vários elementos e há aqui uma questão que se coloca. O Carnaval traz movimentação econômica? Perfeitamente. Às vezes, e nós estamos a procurar justamente avaliar esse processo com dados estatísticos e com alguma realidade. Repare que nós temos cerca de perto de 40 e poucos grupos. Só em Luanda? Só em Luanda. 40 e poucos grupos, daqueles que, regra geral, deixem a marginal. Não é? Temos aí 13 grupos da classe da classe A, 15 grupos da classe infantil e 15 grupos da classe B. A produção de material, de artefactos, o número de artistas plásticos que são envolvidos, o número de costureiras, vamos assim dizer, de outras profissões que acabam sendo envolvidas, ainda que de forma temporária, mas que fazem já disto o seu ganha-pão, porque ao longo do ano eles vão se preparando para justamente aí poder obter renda. É possível nós desconstruir uma ideia da não produtividade da cultura. Portanto, está aqui uma forma de se criar postos de trabalho, ainda que temporário. Por exemplo, a feira que se realizou do Carnaval, houve empresas que estiveram envolvidas, houve pessoas que até estão desempregadas, mas que naquele período conseguiram algum sustento para as suas famílias. Portanto, há aqui elementos mais que suficientes para fazermos vingar a ideia de que com o Carnaval é possível nós gerar renda e gerar postos de trabalho. Aliás, já é uma realidade. Já é uma realidade. Embora há vozes que se levantam e dizem é mais um custo para o Estado. Não, o custo para o Estado, e aqui é que nós fazemos sempre a avaliação daquilo que é espiritual e daquilo que é material. Repare que o Estado como ente público e no interesse público é como educar uma criança. Portanto, se nós conseguimos investir na educação, conseguimos investir, por exemplo, noutras profissões que as pessoas conseguem depois com isso gerar, o lado espiritual, o lado cultural é fundamental. Educar uma população
sem olhar para aquilo que são as componentes culturais do seu próprio povo, dos seus hábitos e costumes, é aquele investimento que o retorno não é material, mas acabas desenvolvendo um homem capaz de lidar melhor com a própria situação do país, e nisso não tem preço, isso é incalculável, não é? Quando nós pegamos na própria educação a inserção da prática cultural nas escolas, a forma como a pessoa pode olhar para as artes plásticas, para o teatro, o que é que essa forma de arte pode transformar a pessoa. Daí é que existe o slogan: a cultura fortalece a nação, mais cultura, mais Angola. Diferente disto, se não haver investimento do próprio Estado nesse domínio, o retorno se espera sempre no capital humano. E nem muitas das vezes é sempre no lado material, ou dizer, eu vou investir 1 milhão de kwanzas, o quanto que o país já investiu na educação, não é? E qual é o retorno que esse processo de educação direto já deu? Claro, é a instrução do homem. E aí temos que olhar. Agora, é preciso olhar aqui um outro elemento que às vezes nos esquecemos, que é fundamentalmente o que tem a ver com tudo que se gira em volta do carnaval. Por exemplo, as empresas que prestam serviços para o carnaval, de iluminação, de som, de catering, de iluminação e por aí fora, de infraestrutura, acabam sempre empregando pessoas, acabam sempre pagando impostos, porque quando eles recebem, pagam impostos, e de forma muito indireta, se quisermos, essas pessoas depois o Estado reavê através disto. Se nós tivéssemos aquele carnaval ou a cultura a pulsar, por exemplo, quantos hotéis, quantos restaurantes beneficiam com isso? E desta forma, quanto maior for a produção, quanto maior for o lucro, quanto maior for o processo que essas empresas têm, maior também é a sua capacidade de cumprir com aquilo que são as suas obrigações fiscais, e a partir daí o Estado ir buscar. E a empregabilidade também. Com certeza. Tem empresa que goza de uma boa saúde financeira. Exato, perfeitamente. Bom, o diretor falou aqui do aspecto educação. Nós, desta idade ou da nossa geração, aprendemos um pouco, com vocês mais velhos, a participar do carnaval, direto ou indiretamente. E há aqui um aspecto muito interessante. Nós criamos o gosto pelo carnaval porque vimos os nossos pais, nossos irmãos a fazerem isto. Nós também entramos no espírito de integrar um grupo carnavalesco, e às vezes nas brincadeiras, enquanto os mais velhos fazem, nós também vamos brincando de carnaval. Hoje parece que já não se nota tanto quando chega o período de carnaval. Não, às vezes não queres ver o teu filho a dançar carnaval. Aí está um problema. Mas pode ser dançaste no carnaval. Então há justamente essa questão. Mas se reparar bem, durante essa semana toda, não é? A semana que foi uma semana de provas nas diferentes escolas, a maior parte das escolas, até as privadas, tiveram uma festa de carnaval. O que significa dizer que se na rua não fazem, eles acabam tendo contato. Daí a importância da inserção da prática cultural nas escolas. Portanto, há essas dinâmicas, mas é aquilo que eu dizia há pouco. Nós estamos num processo em que queremos resgatar a espontaneidade. Não vai haver decreto nenhum e nem vai haver lei nenhuma que faça sair e que diz todo mundo agora tem de vir dançar o carnaval na rua. Não, isso é algo espontâneo. Mas tem a ver também com a qualidade do espetáculo que se leva à Nova Marginal, mas devemos fugir um pouco daquilo que é as atividades ou o desfile da Nova Marginal. Durante o ano, nós temos que começar a pulsar carnaval para criar interesse nas pessoas. Há um projeto? Naturalmente. Desde que nós assumimos o Gabinete da Cultura, entrou logo a pandemia, mas fomos fazendo Aliás, essa questão da feira, da realização da feira, das homenagens, e há um processo, inclusive, que nós estamos a desenvolver, que é a Batucada do Carnaval, que vai se levar a nível dos bairros, não no período de Carnaval, mas ao longo do ano, para justamente resgatar essa mística que o Carnaval tem a nível dos nossos bairros. Diretor, vamos sair um pouco daquilo que é Luanda, vamos olhar um pouco a nação, o país.
O carnaval aqui em Luanda tem os seus aspectos praticamente já de domínio de coletivo. Sabemos que os estilos são esses, os grupos são estes, mas temos as outras 17 províncias que também realizam desfiles. E parece que cada província é uma província, há a cultura própria, há a forma própria de fazer as coisas. Qual é o valor que se dá a essas outras províncias? Daí, eu muito pessoalmente, não defender, por exemplo, um carnaval nacional, porque tocou num aspecto extremamente importante, que é da diversidade cultural, Exato. por um lado. Por outro lado, temos estado a apregoar a questão da diversificação da economia, da diversificação cultural e da diversificação das oportunidades que cada província tem. O carnaval sempre, desde o tempo colonial, teve maior preponderância ao longo do litoral. Namibe, Benguela, e a Benguela aqui especificamente, Lubito, Catumbela também com um carnaval muito forte, o Kwanza Sul, Cabinda, mais ou menos, e Namibe. Portanto, todas as outras províncias do interior poderiam existir bailes de carnaval, mas não tinham os desfiles. Eles ganham esse desfile com a nossa independência e com o apelo que o presidente Neto fez de voltarmos ao nosso carnaval, onde cada província passou a se organizar naquilo que é o Carnaval da Vitória, porque celebrava-se o Carnaval da Vitória a 27 de março, justamente pela expulsão do último soldado sul-africano do Sol Pátrio, que é Angola. Então, a partir daí, o 27 de maio, por isso passou-se a se denominar Carnaval da Vitória. E então, todo esse processo do tempo colonial e até os nossos tempos, há aquelas províncias que conseguiram manter uma grande tradição do carnaval. E são essas, sobretudo do litoral, as do interior, o Ambo, o Ila, mesmo o Cunene, por exemplo, tem Malange, tem carnaval muito forte, mas no tempo colonial, por exemplo, não havia grandes tradições desses grandes desfiles. E então, apesar que Luanda tem essa sua característica própria, porque é praticamente a cidade capital e beneficiou desse processo, as outras províncias, olhando para aquilo que é a especificidade, transportaram daquilo que é as nossas danças folclóricas, por exemplo, a Tianda, o Quintuene, o Maiei, não é? Olharam para esse e trouxeram justamente para o carnaval. Portanto, são grupos que no seu dia a dia de dança ou de música, e depois, a dada altura, se transformam em grupos carnavalescos em épocas de carnaval. Isto é uma análise, apesar de não viver intensamente o carnaval nas outras províncias, daquilo que é o conhecimento que nós temos, acabamos sempre fazendo essa análise. Muito bem. Então, uma ideia de desfile nacional seria interessante? Do meu ponto de vista, seria trazeres o carnaval. Nós estamos a falar num turismo diversificado. Se trazeres as 18 províncias para Luanda, por exemplo, ou as 17 províncias para Luanda, e fazer o carnaval em Luanda, com esse feriado prolongado, o que seria do Namibe se tivesse o seu melhor grupo, o que seria de Benguela se tiver lá o seu melhor grupo, não só porque nós queremos também descongestionar Luanda, sair de Luanda para ir no período do carnaval e ver o carnaval do Lubito, que no tempo colonial era muito forte, por exemplo. Não é? Em vez de eu ficar em Luanda, saio. Nós somos 30 e poucos milhões de angolanos. E esta é um aspecto turismo. Então, por que é que nós vamos acumular o desfile numa determinada província, não é? Quando eu posso criar essa dispersão e fazer até um elemento fundamental, que é a questão logística. Portanto, os grupos carnavalescos têm sempre uma estrutura muito grande. Os grupos de Luanda chegam a atingir 3.000, 4.000 pessoas. Transportar esse grupo para uma província, não é? E às vezes queremos olhar, e quando falamos do Carnaval do Brasil, queremos ir buscar esse aspecto, por exemplo. No Brasil não existe isso, de Carnaval nacional. Certo. Tens o Carnaval do Rio de Janeiro, tens o Carnaval da Bahia, tens o Carnaval com os seus aspectos diferenciados, onde movimenta o país, não em torno de um Estado, claro, do mundo, não em torno de um Estado, mas em torno do país todo, nesse período carnavalesco. Eu, por exemplo, se não quiser ir ver o carnaval no Namibe, vou ver no Kwanza Sul. Mas tem carnaval nesse período.
porque senão o melhor grupo sai daquela província, vá para uma outra província e depois não há aquela substância da diversificação cultural também e turística, né? Muito bem, muito Exato. bem. Aqui são vários aspectos interessantes. Dentro de pouco tempo poderemos ter os nossos colegas que estão no exterior para ouvir também a opinião pública sobre o Carnaval em Angola, sobretudo nesta época da Covid-19. Mas estamos todos expectantes. Hoje todos estaremos concentrados nas telas para vermos o desfile que passa pela televisão pública de Angola. Dentro de pouco tempo estará o José Quiabolo para este apontamento. Diretor Manuel, conforme íamos dizendo, com o Carnaval nós educamos, transmitimos valores e levamos a ideia de solidificar a nossa cultura. Qual é o futuro que se pode esperar do Carnaval no nosso país? Daí termos que manter permanentemente o grupo da classe infantil, por exemplo. Okay. Não é? Há grupos, e há jovens, e a maior parte desses grupos que estão na classe A e na classe B, grande parte deles são alimentados justamente por esses grupos. Repare, às vezes diz que os jovens não estão interessados em... A maior parte dos grupos são constituídos pela juventude. Não é verdade que a juventude não está interessada. Agora, que juventude, não é? Se considerarmos que a juventude são aqueles também que estão nos bairros, que dançam carnaval, isso é um mito que não existe. Há interesse, sim. Há interesse da juventude em dançar carnaval. Claro, agora temos que olhar aqui que extrato. Não é? Que extrato. Este é o outro elemento que pode ser discutível, mas a juventude está aí em peso no carnaval porque a maioria a dançar carnaval. E sobre isso, há naturalmente continuidade, precisamos só dar maior endurance àquilo que são os próprios programas de carnaval, fazer com que haja esse interesse maior e cada vez mais da nossa juventude, porque fala-se que estamos a perder, não é? Se estamos a perder, quem é que vai resgatar? Somos todos nós. O Estado por si só tem essa missão no interesse público de alavancar, mas devemos ser todos nós a fazer esse trabalho. Muito bem. Diretor, permita-nos, vamos ao contacto direto com o nosso colega José Quiabolo, está arredores do mercado dos congoleses. Quiabolo, bom dia, bem-vindo. Vamos falar um pouco de Carnaval, ouvir a nossa opinião pública. Quiabolo, bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores. É sempre um prazer voltar à antena do Primeira Página e de outros programas da nossa estação emissora. No encalço da informação, a nossa equipa de reportagem está aqui nos Congolenses para falar com vários cidadãos sobre a questão do Carnaval, a nossa maior manifestação cultural. De realçar que este ano está-se a celebrar o centenário, o Carnaval, em alusão também ao centenário do Presidente da República, no caso, Dr. António Agostinho Neto, o nosso primeiro presidente, que muito deu para a nossa cultura. Estamos aqui a falar com muitos cidadãos em off, que vamos agora ver se conseguimos ter algum depoimento de algumas pessoas. Estamos aqui diante de uma das cidadãs. Muito bom dia. Bom dia, senhor jornalista. Vamos economizar seu tempo. Sabemos que está com um problema de saúde, mas ao olhar para o Carnaval, como é que era feito o Carnaval antigamente e atualmente? Não tem uma diferença. Antigamente o Carnaval passava-se pelo bairro e algumas pessoas que não tivessem dado conta do Carnaval tomavam do conhecimento, porque o Carnaval passava-se pelo bairro uma semana antes de chegar até a Marginal. E aí todo mundo tomava esse conhecimento, ensaiavam também os ensaios, 1 mês, 2 meses de ensaio de Carnaval, mas atualmente não estamos a ver isso. Não estamos a ver isso porque eu até mesmo, eu estava distraída que ontem ou hoje seria o dia do Carnaval, porque antigamente o Carnaval era dia 27 de março, mas agora passou para 28, 29 ou dia 1 de fevereiro ou março. Ou seja, preciso também estar preocupada com as constantes alterações da data do Carnaval. Certo, as mudanças do Carnaval também desatualizam um pouco as pessoas. E já não vemos agora o Carnaval a passar nos mercados. Antigamente passava-se nos mercados, agora já não estamos a ver isso.
Outra questão também tem a ver com a indumentária que se usava naquela altura e criava algum mito nas crianças. Criava, sim senhora. Criava e antigamente criava-se, mas atualmente não estamos a ver. Ainda recorda-se de alguma indumentária que era muito famosa que se usava nos grupos carnavalescos? Não estou. Algumas saias, trajes, camisolas? Aquelas rodas que ficava tipo um ferro, né? Tipo ferro que girava-se quando a rainha tivesse a dar aqueles toques de dança, então aparecia aquele toque e girava aquele ferro, né? Era só isso, mais ou menos. Aparecia também aqueles jovens que se vestiam de sacos, vestidos de máscara, apareciam com o nome de Pundo. Sim, só. Pundo era mais ou menos aquelas saias, ou espécie de saiote que... Saiote, certo. Como é que era feito o pundo, mais ou menos? Eles usavam um traje de saco, vestido da cabeça aos pés, faziam aquele desenho na cabeça de chifre. Mas isso dava medo às crianças? Dava medo, sim senhora. Dava medo às crianças porque antigamente as crianças não eram muito curiosas a se enfrentar nas ruas a ver o carnaval e fugiam. Mas atualmente as crianças estão mais atualizadas a seguir até o carnaval. E tem acompanhado alguns desfiles dos grupos quer na Marginal? Atualmente não. Não. Por quê? Só vejo pela televisão. Por quê? Não tenho mais aquele prazer como antes de assistir até a Marginal. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Aqui palavras desta cidadã que disponibilizou o seu tempo. Muito obrigado mais uma vez por ter falado a Palanca TV. Digamos, é um assunto que toca-nos a todos nós, porque estamos a falar da maior manifestação cultural que, portanto, foi impulsionada pelo ex-presidente da República, Agostinho Neto, que muito se bateu para que nós tivéssemos o nosso carnaval à nossa maneira. Estamos aqui diante de mais um cidadão. Muito bom dia. Como é que se chama? Bom dia, Ernesto Luiz. Exatamente. Senhor Ernesto, como é que olha para a questão do carnaval que é feito hoje e antigamente? Muita diferença, porque antigamente era mais alegria e temos a noção que o carnaval é uma descontraição para que a juventude relembra-se, veja de onde, ou tenha a noção de onde nós vemos e para que serve o carnaval. Fazendo a sua comparação, acha que anteriormente se valorizava mais o aspecto cultural e hoje não? Antigamente era melhor, atualmente já não se faz sentir o carnaval. Porque o carnaval perdeu peso, mas antigamente tinha mais peso. Para si, o que é que se deve fazer para que se tenha ou se resgate aquilo que foi a mística do nosso carnaval? É necessário que tenhamos aquela força, aquele espírito de procurar nos divertir, motivar aqueles que fazem parte da nossa sociedade para que ajudam que o carnaval se mantenha vivo e não morra. Já fez parte de algum grupo carnavalesco? Não, sinceramente nunca fiz. Nunca fiz parte de um grupo de carnaval. Por quê? Nunca tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de carnaval. Então, por essa causa, é por isso que eu nunca cheguei a fazer. Mas se fosse possível, eu dar contributo para estiver num grupo de carnaval para motivação e motivar os jovens a ver a boa parte do que temos no nosso país ou do que podemos fazer pelo nosso país, eu dava um contributo. E já agora, nós podemos lançar um desafio para que possa fazer parte de um dos grupos carnavalescos no próximo ano? Pode ser. Não há problema. No meu lado, estou disponível para fazer ou para ajudar. Uma vez que mostra disponibilidade, portanto, o que é que acha que se deveria destacar mais nos grupos carnavalescos que fazem o desfile, quer na Marginal, quer dentro das comunidades, em termos de valores culturais? É necessário de ajudas, né? Para nós criar algo assim como um carnaval, algo de ambiente, é necessário apoio do nosso governo, é necessário que as pessoas se sintam apoiadas. Acho que esse é o ponto. Muito obrigado. Aqui mais a disponibilidade de um dos cidadãos que fala então em volta desta temática muito importante que tem a ver com o carnaval que é feito no nosso país, à nossa maneira.
digamos, é a maior festa, digamos, cultural que o país tem. Estamos aqui diante de mais um dos cidadãos. Muito bom dia. Sim, boa tarde. Que opinião, que valores é que nos pode transmitir relativamente à questão do Carnaval? Carnaval é um dia de festa, um dia de diversão. É um dia que as pessoas se mascaram, usam uma harmonia, cada um com seus costumes. Por aí a mensagem é que quem quer se divertir, se diverte. É um dia normal para todos nós. Okay. Digamos que, portanto, não, este ano nós temos aquela competição normal que se avistava concernente ao Carnaval, em função da restrição da Covid-19. Mas temos, portanto, o desfile que está a ser transmitido pela televisão pública de Angola. Aqui, nesse momento, está a fazer o Carnaval à sua maneira no seu local de trabalho. Graças a Deus, no meu local de trabalho, sim, vamos fazer o meu Carnaval. Não só eu, como outras pessoas no bairro em si, estamos a fazer o nosso Carnaval. Como dificilmente, como acabamos de explicar agora por causa do Covid, não foi possível se realizar o Carnaval completo com o de sempre, lá na Marginal. Mas estamos aqui no local de trabalho, mesmo no nosso município também estamos organizando uma manifestação carnavalesca, é por aí. Aqui palavras de mais um dos cidadãos que falou então sobre a questão do Carnaval, portanto a nossa maior festa e manifestação cultural. Dizia no princípio que o primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, um dos maiores impulsionadores do nosso Carnaval, em 1979 fez o célebre discurso em que perguntava aos angolanos se queriam que nós tivéssemos o nosso Carnaval à nossa maneira. O que é certo é que o povo angolano, desde aquela data até cá, vai, portanto, realizando o Carnaval periodicamente, com algumas dificuldades, obviamente, mas com o sentido de exaltarmos a nossa cultura num espírito mais harmonioso. Este é o apontamento possível que a nossa equipa pode fazer aqui na zona dos Escongolenses sobre o Carnaval, que terá o seu desfile central hoje, a partir da televisão pública de Angola, onde alguns grupos estão a fazer o desfile em representação então da maior festa e também maior alegria em termos cultural do povo angolano. Este é o apontamento possível que a nossa equipa pode fazer aqui em volta da nossa festa, da nossa alegria. Já sabe, dance Carnaval, festeje, mas sempre dentro dos princípios de normas de boa convivência. As imagens são de Bem-vindo Manuel, José Quiabolo, a partir da zona dos Congolenses. Obrigado, José Quiabolo, obrigado por este momento, continuação de um ótimo trabalho. Diretor Manuel, ouvimos aqui as opiniões dos nossos cidadãos que sentem saudades do Carnaval de antigamente. Não, claro, sabe que às vezes eu sinto saudades do meu tempo de infância, deve sentir também do seu tempo de infância. Portanto, é natural, é normal e aqui tem justamente aquilo que grande parte dos entrevistados tiveram a mencionar, que tem a ver justamente com a questão da espontaneidade, né? Que outrora saía-se à rua, brincava-se e não precisava haver ordens nem decreto, não é? Eu nasci e cresci no Sambizanga, que é por natureza um bairro carnavalesco, não é? E sabíamos que vamos correr o bairro todo, porque os grupos estão ali nas ruas. Sabe que há aqui esses elementos que nós também acabamos de mencionar, mas é um trabalho contínuo que nós vamos ter de continuar a fazer para justamente devolver o Carnaval na rua. Nós em 2020, antes de se ter decretado a pandemia, pelo menos aqui em Angola, houve desfile de grupos carnavalescos, sobretudo nos principais bairros, no Sambizanga, no Prenda, no Rangel, no Quilambaquiache. Portanto, também que são bairros eminentemente carnavalescos em Viana. Dificilmente, não sei, vamos ver o Carnaval, a não ser que se forma um grupo naquelas imediações, na cidade do Quilamba, por exemplo. Não é? Ver grupos carnavalescos, a distância que hoje se pode percorrer do Sambizanga até a cidade de Quilamba, estamos aqui a fazer algumas comparações, não é? Que tem muito a ver, às vezes, com esse nosso lado. Há um elemento fundamental que nós também estamos a assistir e esse é um fenómeno, não é? Em vez dos grupos, as pessoas que fazem parte daquele bairro, daquela circunscrição se associarem, quem quer vir dançar quer cobrar. Em vez de ser ele a participar, pagando uma cota, uma joia, hoje temos estado a verificar
muito desses elementos, sobretudo na corte. Por exemplo, se eu for um músico e tenho o grupo do meu bairro e eu posso compor uma canção para o grupo do meu bairro, se o grupo quiser meter no seu seio, eu já vou cobrar. Claro, portanto, ele também vive disto. Aqui esses elementos todos que nós temos de analisar e ver que outra hora dificilmente isso acontecia. Era inclusive as pessoas que se faziam aos grupos e às vezes para entrar nos grupos pagavam, como acontece, por exemplo, no Brasil. Cada um paga a sua fantasia para poder participar no bloco, não é? Aqui o processo é inverso. Por exemplo, há grupos, aquela corte onde tem o rei, a rainha, o príncipe e tudo, e por aí, há gente que às vezes cobra. São contratados. São contratados. Quando deveria ser o contrário, né? Isso, e sobretudo os percussionistas, porque está aqui o trabalho que nós queremos voltar a fazer, que tem a ver com o resgate da percussão e da música ao vivo ao Carnaval. Aliás, o espetáculo que se vai transmitir hoje é um exercício já também para esse caminho, em que o percussionista de um determinado grupo toca para 5, 6 grupos e cobra. Então, são esses elementos que às vezes vão acontecendo nos nossos grupos carnavalescos, mas que é preciso haver aqui um trabalho muito grande, mas que também, e aqui uma frase de Agostinho Neto no seu discurso, a quando do dia, no quadro das celebrações, quando se fez o empossamento dos corpos gerentes da União dos Escritores, quando ele fez aquele discurso que se adotou como uma linha da política cultural do país, onde ele dizia que a cultura se desenvolve também com a questão material. Quer dizer, é preciso aquele que cria, aquele que participa, do ponto de vista material, ter também a satisfação para que ele, quando for nessa criação, está livre de qualquer outra pressão. Pois. Diretor, curiosamente aqui, fala-se muito da maior manifestação cultural. Afinal, é o Carnaval ou o FENACULT? Olha, o Carnaval movimenta o país todo e do ponto de vista de população, não é? Acaba sendo a maior manifestação cultural e consegue albergar. Se o FENACULT, eu posso fazer um festival, por exemplo, como aconteceu em 89 nos Coqueiros, houve essa vivência naturalmente do público, mas o Carnaval tem abrangência nas 18 províncias e para lá daquilo que são os desfiles e do público que leva, a forma como as pessoas têm de manifestar, acaba desenvolvendo também um número muito grande de bailes, de espetáculos e divertimentos públicos ao longo de um período, pode ser muito longo. Sabe que nós aqui fazemos o assalto a 17 de setembro, se nós tivermos Carnaval desde setembro até o dia de Carnaval, portanto, o FENACULT tem um período, às vezes, muito curto, não é? Então, o Carnaval acaba sempre... É eleito, do nosso ponto de vista, também como das maiores manifestações que nós temos.